Etapa 1, Jornada com o Livro do Céu, Luísa Picarreta. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho à divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Dando sequência à nossa jornada com o Livro do Céu, na primeira etapa, que vai do volume 1 ao 11, com a graça de Deus, com a sua permissão, na sua santíssima vontade. Mais um dia que apresentamos a Ele a nossa vida, a nossa vontade, para que Ele possa assumir o comando, o controle, o governo da nossa vida e fazer dela aquilo que melhor lhe aprouver. E então, nessa intenção, já dando continuidade na leitura e meditação, para buscar compreender melhor aquilo que Ele quer nos revelar nesse tempo a respeito da sua santíssima vontade. E dando continuidade a partir do capítulo 14 do volume 1. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí. Tudo tinha sido obra de sua graça, e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando o sentia, porque ouvia aquelas palavras se ressoarem. Se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Sim, certamente lá o encontrava. Não podia duvidar. E lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e implorava que me contentava.
mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior. Falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento, não dizia nada ao confessor, a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia o que podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim. Abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: Amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada o que tu passaste, prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Na comunhão não pude passar horas inteiras, como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E ainda o medo que ao voltar tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor do que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu nem sei, e eu sem saber quando antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes. Então diga-me, como devo fazer? Ele, me instruindo benignamente, me dizia: Tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o Espírito de paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não pode se recolher, não quero que pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é. Fazendo dessa maneira, tu mesma chamas a distração. Pelo contrário, quando estás nesse estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata, lhe lambe a mão. Então tu, enquanto te vês espancada, abatida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições, me agradarás de todo o coração, beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras,
angústias e tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, tua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em teu nada, não terá forças para se aproximar. Eis que onde pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre dores e as tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis, que estão sonolentos, deixado sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles. De modo que me parecia que queria me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Dize-me, quando chegaste a sofrer tanto? Então encontrares-te privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me esse sangue, oferece-me essas tristezas como alívio para minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é a privação de mim. Mas tu, pensando que com o teu sofrimento me darás conforto, ficarás satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, continuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visites 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã, diante do tabernáculo, onde estou por teu amor, e visita-me. O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes, à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda ação tua, caminhando, trabalhando. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e sem saber se poderia fazê-lo. Disse-lhe:
Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer eu, miserável? E ele benignamente adicionava: sim, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero tua boa vontade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. Um capítulo bastante extenso, com muitos elementos, que a gente pode ficar horas aqui meditando sobre esses elementos todos que ele foi apresentando. E vamos ver aqui o que a gente pode retomar aqui. Relembrando que está na descrição do capítulo, que a alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que tudo deve a Ele, e que deve tudo a Ele. É uma verdade, até mesmo no próprio Evangelho o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Apesar de que muitas vezes repetimos essa expressão de Jesus, mas apenas da boca para fora, porque não compreendemos o significado, abraçar o significado dessa verdade evangélica que ele deixa registrado para nós, de que sem ele nada podemos fazer de bom. Poderíamos colocar uma vírgula e escrever na frente de bom, porque de maldade, sem a ajuda do Senhor, sim, nós podemos fazer muita maldade. Então, tudo aquilo que é ruim, que não é, que se torna ofensivo a Deus, a criatura é capaz de fazer, por causa dessa mordida da serpente que recebemos no pecado original. E mesmo as pessoas que foram batizadas na igreja, nós que temos o batismo, que retira de nós o pecado original, mas essa graça que o batismo proporciona, assim como os demais sacramentos, o Senhor vai dizer nesses escritos do livro do céu que os sacramentos, os efeitos dele, a ação deles, o que os sacramentos eles realizam nas almas são à medida da disposição das almas. Então, se nós temos um sacramento poderosíssimo, o sacramento inicial da vida cristã, que é o batismo, que é essa porta de acesso ao céu, essa porta de acesso à vida cristã, à vida de Cristo, que dá ali para nós esse selo de acesso, purifica a nossa alma da mancha do pecado, retira de nós essa mancha que nos separa de Deus, porque o pecado original separou por milhares de anos, separou o homem de Deus, separou o homem do céu, retirou essa condição. Só que ele age na nossa alma à medida da disposição da nossa alma. Então, se encaramos esse sacramento apenas de forma simbólica e pela fé que é infundida, inclusive os 7 dons do Espírito Santo que são infundidos na nossa alma quando recebemos esse sacramento, claro que na maioria das vezes o sacramento ele é recebido na infância, quando é criança ainda, mas tem ali o compromisso dos pais, dos padrinhos de fazerem a formação dessa criança na lei de Deus, na doutrina da igreja. Então, se esse trabalho é feito realmente com dignidade, com empenho, a graça ela vai proporcionando essa operação de levar a alma ao crescimento,
ao desenvolvimento dessa realidade espiritual. Faz com que a alma realmente vá tomando forma, que é a forma que Deus quer. Mas na maioria dos casos que a gente vai vendo, o sacramento ele é utilizado apenas como algo que faz parte de ser um membro participante da igreja, ou ali por uma convenção social, ou por costume familiar e etc. São vários motivos que a gente poderia estar falando sobre isso. Mas aqui, né, eu estou entrando nessa parte do batismo, mas nem é sobre isso que o senhor estava falando, mas ele foi me lembrando disso, por causa dessa realidade de que a alma não pode fazer nada sem ele. Então, entra ali essa realidade realmente da vida da graça. Então, a vida da graça precisa da ajuda dele, do auxílio, da operação de Jesus. E que sem essa operação dele, realmente, o ser humano só tende a fazer o mal. E depois ele vai falar aqui que ele mesmo ele foi dirigindo ela espiritualmente, ela pede essa ajuda, ele foi dirigindo, falando para ela o que ela devia e não devia fazer. E depois vem lá a realidade da comunhão, das visitas ao Santíssimo Sacramento. Aqui eu nem vou retomar muito o que ela foi falando, porque está bem claro. Vou adentrar aqui mais na parte que Jesus veio falando, naquilo que ele vem expressando, comunicando, para poder ficar mais gravado no nosso coração e na nossa alma, na nossa inteligência. Mas relembrando aqui de uma coisa que ele falou para ela, que ele já tinha orientado ela, que ele deixaria ela um pouco mais sem essa realidade do sensível, de ter ali a presença sensível, a comunicação sensível, mas que ele estaria sempre com ela. E ele diz que por esse tempo ela ia ser exercitada, a alma dela ia ser trabalhada, exercitada sem a presença tão constante sensivelmente. E que ele haveria sim, mas quando ele viesse, se ela tivesse sido fiel, tivesse seguido aquelas orientações que ele tinha dado, ele iria recompensá-la, iria premiar. Mas se ela tivesse sido infiel, ele iria castigar. Quando a gente lê essa expressão no livro do céu, e o Senhor vai falar muito, muito, muito sobre castigos, sobre a justiça, nós vamos compreender tão profundamente a justiça de Deus como e para que ela age. E aqui nessa realidade dos castigos, que ele fala para Luísa que viria castigá-la se ela não fosse fiel durante o período da ausência sensível dele. Muitas pessoas, sobretudo nos nossos tempos, têm Deus como aquela realidade que muitos ainda pregam, apenas de um Deus misericordioso, um Deus que é amor, um Deus que perdoa tudo, um Deus que releva, um Deus que passa a mão na cabeça. Então muitos pregam que as pessoas podem viver de qualquer jeito, podem fazer suas escolhas, atender todas as suas vontades, viver do jeito que o diabo gosta, que mesmo assim o Senhor vai perdoar, porque o Senhor é misericórdia, porque o Senhor é amor, como se Deus colocasse uma venda nos olhos para não olhar o que as criaturas estão fazendo, e como Ele é amor e misericórdia, no momento que a pessoa tivesse o encontro, Ele simplesmente ia falar: ah, meu filho, eu te perdoo, vem para mim, eu entendo a sua realidade, eu entendo a sua vida, eu entendo tudo que você fez e eu aceito o que você fez, porque você é um pobre coitado. Você teve muitas realidades adversas na sua vida e você precisou fazer essas coisas, essas escolhas erradas,
por causa das suas condições. E então, e por causa que também você é livre, então eu te aceito com todo amor, com todo carinho, vem para mim, vem para o céu. Então, muitas pessoas têm essa ilusão de Deus, têm essa visão desse Deus permissivo, desse Deus que deixa o ser humano fazer e concorda com o que o ser humano faz. Então é muito deturpada essa visão de Deus que, sobretudo nos nossos tempos, as pessoas têm. Isso quando consideram a existência de Deus, que muitas vezes nem consideram que ele existe, que não, ele não entra na conta, infelizmente. Mas a gente vai aprendendo que esse mesmo Deus que é misericórdia, que é amor, sim, não estou negando, porque eu estaria negando a verdade se assim eu estivesse falando, mas é um Deus também que é justo, que é um Deus que é ordenado, é um Deus que tem ali princípios eternos, é um Deus que na ordem, Deus tem leis eternas que ele mesmo estabeleceu e ele também segue essas leis eternas. E ele depositou no coração do homem, na alma do homem, verdades eternas também, leis naturais, leis da natureza, mas leis naturais da constituição do homem, de como o homem deveria se comportar, estão depositadas na nossa alma. Ninguém pode dizer que não existe nenhum rastro de discernimento dentro de nós que possa nos dizer que o mal e o bem são diferentes, são caminhos totalmente opostos, que fazer isso ou aquilo é a mesma coisa. Existe dentro de todos os seres humanos esta noção, apesar de que ela é mais clara com a vida da graça, porque nós vamos também aprender aqui no Livro do Céu, que o senhor vai falar um pouco mais para frente, da fé, que a fé é Deus e que a fé também é essa luz que ilumina a alma, e aqueles que não desenvolvem a fé, anda na escuridão. Então, se as pessoas estão andando na escuridão, não é por causa que Deus deixou elas na escuridão, por causa das escolhas delas, mas não por causa de Deus. É por causa da liberdade, do mau uso da liberdade que receberam. Então não é culpa de Deus, é culpa das pessoas, é culpa das almas. Talvez em alguns casos não diretamente uma culpa daquela alma, mas de acordo com como a realidade que ela viveu e se desenvolveu. Mas mesmo vivendo numa realidade totalmente avessa ao plano de Deus, todas as almas têm no seu interior uma pequena luz que direciona o certo do errado, o bem do mal. Ninguém pode dizer, a não ser aqueles casos de pessoas que têm realmente ali a deficiência, que tem o problema ali, que tem ali a enfermidade, tem ali a doença que torna ela incapaz desse discernimento. Mas tirando disso, todas as pessoas têm. Então é aquela realidade do senso o senso de responsabilidade, o senso do bem e do mal, todos recebem, todos nós temos, com exceção dessas criaturas que têm o problema, que têm a deficiência. No meu caso, eu tenho um exemplo, eu tenho um filho que ele tem uma deficiência neurológica. Então ele não tem noção. Claro que ele tem a concupiscência, ele tem aquela mancha, aquela realidade ali de ter um pouco de desordem interna, que faz parte por causa dessa realidade do mesmo tendo recebido o batismo, fica ali a marca da mordida da serpente, fica a marca em todos nós. E nós, com a liberdade, somos chamados a lutarmos contra essa tendência. Só que no caso dele, ele não tem a parte intelectual desenvolvida para isso.
Então ele responde muito a estímulos, ele é muito muito de uma realidade mais animalesca do que racional. Então a parte racional dele, raciocínio de saber o que é certo, o que é errado, bem e mal, tem muita limitação. Claro que ele entende várias coisas que a gente fala, mas compreender ali até que ponto ele tem a percepção dessa realidade como sendo mesmo uma realidade diferente do bem e do mal, do certo e errado, de Deus e do inimigo, essas realidades, ele não tem ele está limitado, a sua capacidade intelectiva, a sua inteligência ali que adentra nessas realidades de dons, realmente de escolhas, ele não tem. Então ele não tem capacidade de escolhas, ele foi privado dessa capacidade da vontade fazer o certo porque sabe que é certo e deixar de fazer o errado porque sabe que é errado. Ele não tem essa capacidade. Então, para ele e para as demais criaturas, demais almas que viveram e vivem e viverão ainda nessa realidade, são pessoas que são inocentes, são almas, até mesmo almas vítimas. O meu filho é uma alma vítima que recebeu essa condição para ser também ali um canal de reparação para outras almas, um canal ali de receber essa limitação, esse sofrimento, porque é muito sofrimento, para aplacar também a justiça de Deus. Então, onde existe, nós vamos aprendendo também isso no decorrer dos conteúdos, que quanto que é importante essas almas vítimas na Terra. E a Luísa também foi uma alma vítima que se ofereceu, só que ela se ofereceu já no decurso da vida dela sobre a Terra. E só que eu não vou entrar nessa parte agora do aceitação. Vamos mais para frente, se o senhor retomar e quando a gente chegar nesses momentos. Então vamos continuando aqui, porque senão a gente acaba até mesmo passando para outras coisas, descambando, e pode ser que fujamos do assunto. Então vamos aqui direto aqui para ele vem e ela fala que ele é tão bom com ela tinha sido tão má, tão ruim ainda. E aí ela pede para ele fazer ajudá-la. Aí ele vem primeiramente dizendo para ela que o que ela passou até então, nesses dias de privação, não era nada, que ela se preparasse para provas mais duras que viriam e vão vir mesmo, a gente vai ver, e que ele queria que ele quer dispor o coração dela e fortalecer o coração dela para o que tem para vir. E aí pede para ela contar o que se passou com ela durante esses dias. E claro, assim, quando a gente escuta, vai vendo isso, o Senhor pedindo para ela contar como se ele não soubesse. Claro que a gente sabe que ele sabia, mas era ali também a forma da alma expressar, da alma se abrir, da alma comunicar o seu interior. E ela foi falando ali como é que tinha sido, como que ela tinha passado e tudo mais. E aí ele vai vir e vai começar a fazer ele fala, me instruindo benignamente, me dizia. Então, vamos ver aqui que ele vai falando. E ele vem ensinando, nossa, como que o Senhor é realmente um mestre, um diretor espiritual exímio, sem comparação, não tem comparação, porque também ele é Deus, a gente sabe. Olha só o que ele vem dizendo. Tu tens feito mal por estares perturbada. Não sabes que eu sou o espírito de paz? Então, ela vai relatando essa realidade de perturbação. Então, em alguns trechos, em vários trechos, ele vai falar dessa realidade da perturbação, o quanto que isso faz com que ele não permaneça na alma, porque ele não fica onde existe a perturbação. Porque ele é o Espírito de paz, ele comunica a paz, ele é a paz. Então a alma precisa assumir essa realidade de, mesmo diante do mundo desabando,
ao seu lado, de estar em paz internamente, mesmo que externamente o mundo esteja desmoronando, internamente ela ter a paz, porque ter a paz significa que o Senhor está ali, que o Senhor está com ela, com essa alma. Uma vez que a alma está perturbada, que as realidades exteriores afetam interiormente e traz a perturbação, e uma das formas de expressar essa perturbação é a aflição, que muitas vezes a Luísa vai relatar: estou aflita, estava aflita. Então essa aflição, se ela toma uma proporção maior, ela se torna uma perturbação, porque ela retira a paz, ou ela mexe com a paz, ela faz com que a paz seja bagunçada dentro dela. Então, foi importante para ela aprender isso e para nós também, que a perturbação, ela é o contrário da paz. E onde há perturbação, o Senhor aí não se encontra, e aí daí ele se retira. E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não pode se recolher, não quero que pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é. Fazendo dessa maneira, tu mesma chamas a distração. Então, mesmo estando em oração ou em outra atividade, a alma não pode ficar pensando faço desse jeito, faço daquilo, como é que eu faço, como é que eu não faço. E aí as realidades vão vindo, aí vai virando aquele turbilhão, aí a paz vai sendo substituída ali pela perturbação. E isso vai trazendo para a alma distrações e vai tirando essa comunicação do divino com a alma. Então que a distração faz isso, vai tirando. Aí ele vai falando, pelo contrário, quando estás nesse estado, ali existe, a alma está ali, meio naquela turbilhão. Quando está desse estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto tu te vês espancada, do carrasco, que enquanto te mata, está lambendo as mãos. O que faz o cordeiro com o carrasco é isso. Enquanto o carrasco vai matando, ela está lambendo a mão do carrasco. Então, assim que a alma deve se comportar diante de Deus, com humildade, confessando o que não é nada e que merece tudo aquilo que está acontecendo. Então, ter essa consciência de que não é merecedora de nada e aquilo que está acontecendo realmente é para o bem maior da alma. E aceitar. Aqui ainda vai ter muito aqui nesses capítulos iniciais a questão da resignação. Então aqui a alma se resigna ao que está acontecendo. Olha que ele vai falar aqui também. Enquanto te vês espancada, batida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições. Me agradecerá de todo o coração. Beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna destas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias, tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Então, esses momentos são propícios para que nós, assim como a Luísa aprendeu isso, a ofertar humildemente ao Senhor pelas nossas próprias culpas e em reparação pelas ofensas que as demais criaturas fazem ao Senhor. Aceitar as contrariedades, aceitar o sofrimento, aceitar a adversidade, aceitar tudo que nos chega como sendo oportunidades de oferecer sacrifício de louvor e de satisfação ao Senhor. Não só pelas nossas culpas, mas também pelas ofensas que as demais criaturas as demais criaturas fazem para Deus.
Então, são oportunidades. Então, resignada, com o coração resignado, a mente resignada, e compreendendo, sabendo que eu mereço isso que está acontecendo, porque eu não sou nada, eu não mereço, eu aceito e oferto. Não mereço, aceito e oferto. Olha que importante compreender isso. Mas o que a gente vê que acontece? E acontecia conosco, e ainda pode acontecer, é que a gente rejeita essas realidades. A gente não aceita de maneira nenhuma. A gente acha que é bom o suficiente para só receber da parte de Deus as coisas boas, só as graças. E não compreende também que essas realidades amargas de angústia, de sofrimento que a nossa alma vai tocar, vai passar, e não uma, mas diversas vezes, são ali já nisso, graças de Deus, já são graças. Só que a gente não aprende isso ou recusa-se a ver, a aprender, ter, porque aqui a gente vai tendo, no decorrer das leituras, de adentrar nesse conhecimento, o que assim é nítido que vai acontecer se a gente abrir realmente o nosso coração e for entregando a nossa vontade para o Senhor, que vai acontecer conosco é uma mudança de mentalidade, de assim, uma mudança drástica da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar. Aí me lembro aquela passagem que São Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas mudai ali o vosso pensamento. Mudar o pensamento, não se conformar com o que esse mundo oferece, com o que esse mundo ensina, mas ter ali um pensamento transformado, um pensamento totalmente divinizado. Então, o que o livro do céu vai fazer conosco, desde o primeiro momento que a gente vai se dispondo, e é à medida da disposição da nossa alma, não tem outra forma, porque o Senhor quer fazer e Ele tem tudo nas mãos para nos dar, só que é a nossa disposição, é a nossa abertura, é a nossa adesão é que vai fazer realmente com que o trabalho aconteça, porque ele não violenta a nossa vontade, ele não abre a nossa cabeça, enfia lá dentro as verdades e costura depois para poder ficar lá essas verdades depositadas e serem ali a luz que vai iluminar a nossa vida, mas é uma escolha diária que a gente faz, é uma escolha diária e dia após dia ele vai nos ensinando, vai nos revelando a forma que a gente deve viver, a forma que a gente deve se comportar. Então a nossa vida ela tem uma transformação integral, mas isso vai se dando aos poucos. E ninguém pense que o Senhor, que esse trabalho vai ser feito de forma mágica. Não, é passo a passo e é na consciência, porque acontece essa realidade de nós vermos pela inteligência, a verdade nós vamos ver pela inteligência e vamos fazendo adesão, porque a gente vai compreendendo que o que ele fala é a pura verdade, porque ele é a verdade e é o melhor que nós podemos escolher. Então, à medida que a gente vai se dispondo, essas verdades vão se encarnando na nossa vida, na nossa alma e vai modificando ela. E o nosso pensamento vai sendo aos poucos transformado. Isso é uma vida nova, de fato que vai acontecer conosco. Só que necessita dessa abertura. Se não tivermos essa abertura, a gente vai ver isso aqui tudo como coisa estranha, como loucura. E essa loucura, se ela não tomar conta de nós, porque é uma loucura santa, uma loucura boa, porque é a loucura que o mundo considera loucura é sabedoria de Deus, então essa sabedoria de Deus vai tomando forma dentro da nossa alma e a gente vai se tornando pessoas, embora externamente não haja diferença, mas internamente seremos pessoas totalmente transformadas, novas criaturas, porque é isso que o Senhor quer, fazer-nos novos, levar-nos à originalidade da criação.
E aí, continuando aqui, ó. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? Que ele vai realmente trazer depois para ela essa realidade da crucificação. Então, aqui já é uma preparação e ela precisa estar se dispondo nessa preparação para aquilo que ainda tem para vir, que é muita coisa ainda que tem para vir. Aqui ainda é um começo, é um esboço apenas. O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te sentires sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Então, imaginar essa realidade que ainda as coisas que ainda tem para vir ainda são ainda mais pesadas ainda tem muita coisa ainda para ser revelada, para ser para se aprender ainda, que vai causar muito sofrimento ainda, vai fazendo com que a nossa alma vai se dispondo a ir sofrendo e adentrando no sofrimento aos poucos. E vai se conformando, vai se conformando. E à medida que vai se conformando, vai aprendendo, vai compreendendo, vai sofrendo mais. É importante ter essa, porque é uma gradação. Vai ser de forma escalada, tanto o conhecimento como o sofrimento, porque o conhecimento ele vai nos trazer o sofrimento, muitas e muitas vezes, mas também traz aquela realidade da duplicidade. É sofrimento, mas é alegria. É um sofrimento, mas é uma felicidade que não é explicável pela racionalidade, pelo racional. Isso não é explicável. É realmente só realidade divina, é realidade espiritual. Isso só entende quem vive essa realidade. Quem não vive não entende e racionaliza e acha que é totalmente louco. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos. Aqui ele fala da realidade lá do Getsemane, como que ele ficou sozinho, abandonado até mesmo pelo Pai, em meio a torturas, em meio a uma dor amarguíssima, cercado por cobras e víboras e raivosos que eram os pecados nossos que fizeram isso com o Senhor lá. E ele passou por isso, para nos dar a força, para nos ensinar que é possível, que precisa da nossa disposição, da nossa adesão, para que depois da dor venha a alegria. E muitas vezes a dor já vem com a alegria junto, só que nós, almas, quando estamos no processo, muitas vezes a gente só vai ver a dor, a alegria a gente não vai conseguir enxergar. Mas à medida que a gente vai se conformando com a vontade de Deus, a gente já consegue perceber as duas realidades juntas, a dor e a alegria. E aí se vai se tornando mais possível caminhar nesse processo que Ele quer realizar com cada um de nós. Dize-me, quando chegaste a sofrer tanto, né? Quando que alguém de nós sofreu o que o Senhor sofreu? Ninguém nunca sofreu o que ele sofreu. Ele foi o que mais sofreu, e embora não merecesse, porque era inocente. E nós, na maioria das vezes, quase que todos nós não somos inocentes. Então, quando te encontrares privadas de mim, reflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me este sangue e oferece-me essas tristezas como alívio para minha agonia amarguíssima. Olha que lindo a gente aprender isso, quando a realidade pesa, quando vem a tristeza, quando vem o vazio, quando vem essas realidades de angústia, dores, de sofrimentos que não podem, como a gente já viu lá atrás, não podem perturbar. São realidades adversas, sim, mas não pode tirar a paz. O que é que ele fala para ela fazer e nós também devemos fazer? Aproximar-se dele, limpar o sangue, oferecer essas tristezas para aliviar a amarguíssima dor que ele viveu no Getsemane e outras realidades da vida dele, oferece para ele. Então, toda a dor, todo o sofrimento, todas aquelas realidades contraditórias, contrárias que nós vamos tocar ao longo da nossa vida, nós oferecemos, nós aceitamos, sim, Senhor, eu aceito porque vem das tuas mãos, embora
tenha vindo por meios diversos, seja por pessoas, circunstâncias, não importa, veio das tuas mãos e eu ofereço a ti para reparar, para limpar as tuas chagas, para te aliviar da agonia do que o Senhor passou. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Então, ele está dando uma dica aqui importantíssima para nós. Que não sofras, não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é a privando-as de mim. Então, naquele momento, a privação dele era a pior dor que a Luísa tinha. E ele pode fazer isso muitas vezes conosco, quando a gente às vezes busca respostas e não encontra. É como se o Senhor não estivesse presente, mas ele está. Mas tu pensando que com o teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeito. Então, olha só, que ele está falando, se ofertamos para ele, estamos dando conforto para ele, e isso tem que ser motivo de satisfação para nós, porque se o nosso sofrimento causa conforto ao Senhor, como que isso não vai trazer para nós alegria e satisfação? Por isso que essa realidade da dor junto com a alegria, porque a alma compreende o para quê. Então, esse compreender o para quê da realidade que está ali acontecendo é o que vai fazer essa diferença. Em relação às visitas e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continuo no sacramento do altar. Então, tudo aquilo que o Senhor viveu, ele continua lá quando a hóstia consagrada ali, que é a presença real dele, ele continua aquelas mesmas realidades dos 33 anos. Então, saber dessa revelação que ele faz, para nós é importante. Saber que ali não está apenas Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade, mas que ele também está contido toda a realidade de sofrimento da vida que ele viveu durante os 33 anos. Então, compreender isso é fundamental para nós. E aí ele instrui ela a fazer visitas, 33 visitas durante o dia ao sacramento, ao sacrário. E se a gente lê isso e tenta buscar a compreensão disso de forma literal, a gente vai ver, nossa, isso é impossível, como é que eu vou fazer essas visitas? 33 durante o meu dia, 33 vezes ir ao sacrário, diante do sacrário. Mas aqui o que o Senhor está falando é de uma forma espiritual. A elevar o nosso pensamento a essa realidade de Jesus sacramentado. E aí ele vai dando aqui, né? De manhã à noite, meio-dia, à tarde, antes de comer, antes de fazer isso, antes de fazer aquilo. Então, a gente vai compreendendo ali que no decorrer do dia, em vários momentos do dia, ali às vezes durante uma ação, ou no início da ação, ou no final da ação, o pensamento se eleva ao sacrário. Visita o Senhor no pensamento, visita o Senhor com a alma. Faz essa visita no pensamento. De forma breve, só eleva o pensamento lá no Senhor sacramentado e continua, e assim vai. E isso faz durante o dia todo. E isso é importante, um ensino que ele dá aqui que é importante. Olha aqui, volta diretamente o primeiro pensamento da manhã e aí vai indo, né? De acordo com o que a vida vai se dando. Aí a Luísa vem falando aqui, ó. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e sem saber se poderia fazê-lo. Olha só, ela nem estava compreendendo ali, como muitas pessoas vai tocando os escritos e não vão compreendendo. Aí ele fala o quê? Peço, aí ela ainda falou, né? Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo. Então ele também contentou ela de estar ali direcionando ela, está ali ensinando, está ali falando, olha, faz assim, faz assado, e eu estou aqui com você. O coisa que muitas vezes ele não, com ela, por causa que é essa realidade do trabalho que ele precisava fazer na alma dela. Conosco, normalmente não vai acontecer dessa forma, mas ele vai falar na nossa inteligência. Muitas vezes, quando a gente estiver tocando os escritos, estiver lendo, ali já vão estar sendo reveladas
o que ele está comunicando, já vai estar descrito o que ele quer falar, o que ele quer dizer, o que ele quer que nós façamos. Mas muitas vezes, mesmo lendo ali, para nós tá meio que velado. A gente não consegue compreender, não consegue entender o que ele está dizendo, o que ele realmente está comunicando. Mas à medida que a gente vai se abrindo, que a gente vai se dispondo, ele vai abrindo vai revelando e isso que ele disse ali, que está expresso, que está escrito, ele se clareia diante de nós. A luz se abre à nossa inteligência e aí a gente entende o que ele está falando. Então essa é uma comunicação, uma forma de comunicação, que a Luísa também recebia a comunicação dessa forma, que ela vai falar muitas e muitas vezes sobre luzes. Veio uma luz. Então é importante a gente também compreender isso, que ele vir falar conosco sensivelmente pode acontecer com uma ou com outra alma, mas não é o modo ordinário, o modo natural dele agir. O modo natural dele agir vai ser realmente essa comunicação intelectiva, essa comunicação que nós vamos compreendendo que é ele falando. E na maioria das vezes vai ser já naquilo que já está escrito, naquilo que já está ali, seja na Bíblia, nas Escrituras, seja nos escritos místicos. A comunicação que ele já deixou expressa, que ele já deixou ali posta, é só a gente tocar isso com abertura, com disposição, com intenção realmente de aprender para absorver essa verdade, para encarnar essa verdade, para se alimentar dela. E aí isso vai se dando, isso vai acontecendo. E compreender isso é fundamental. O trecho seguinte, vamos ver aqui, também é um trecho extenso. Então vou deixá-lo para o próximo vídeo, para não ficar tão comprido. E vamos encerrando hoje por aqui. Louvando, bendizendo o Senhor por essa bondade dele de querer nos ensinar, de querer ir nos revelando a sua vontade, modelando a nossa, à medida da nossa disposição. Então, a nossa abertura e disposição de alma é imprescindível para compreender o que ele está comunicando. E ir desejando, cada vez que a gente toca uma verdade, cada vez que a gente compreende, absorve, se alimenta dessa verdade, e ir dispondo mais e mais e mais, até que o Senhor realmente tome conta, assuma a nossa vida e traga para a nossa vida a vida de verdade, que é a vida dele mesmo. E essa nossa vida limitada de seres humanos fora da graça, que pode ser que muitas vezes estejamos vivendo nessa realidade, possa ser realmente ali substituída por essa vida de Deus em nós, que é o desejo do Senhor. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.